Boa noite. Começando o penúltimo capítulo do livro de Atos. Atos capítulo 27. Depois de depor perante governadores, um rei, autoridades, Paulo apela para ir a Roma ser submetido a um julgamento lá. E nós vimos, inclusive, que depois do último, da última vez em que ele foi interrogado diante do rei Agripa, esse rei disse se ele até poderia ser solto. Eu não vi nele nenhum crime, mas ele apelou para César, então ele vai ter que ir a Roma mesmo e ser submetido à corte do imperador. Muito bem, e agora começa a viagem minuciosamente detalhada de Paulo. Os comentaristas falam que é uma obra-prima. Este texto aqui, que descreve a viagem de Paulo a Roma, com naufrágio e tudo, é uma obra-prima da descrição da navegação da época. E vocês vão ver aqui, obviamente não vou parar nos detalhes, que eu mesmo não sei, nem vou estudar coisas de navio de 2000 anos atrás, não é o caso, mas é impressionante como até marinheiros respeitam o que foi feito aqui, gente que entende muito de navegação cita até hoje como uma referência. E foi muito utilizado esse trabalho de Paulo aqui, até para aspecto secular mesmo, de estudos sobre viagens naquela época, detalhes técnicos. Então vamos devagar aqui, versículos de 1 a 3, estamos em Atos, capítulo 27. Versículos 1 a 3, nós lemos: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta tua palavra, lida na nossa frente, que possamos tirar deste texto não apenas as informações do que de fato ocorreu lá, mas as lições para nossas vidas. E tendo Paulo como centro, como há muito tempo já estamos aqui no livro de Atos, depois de Pedro, agora Paulo, e já estamos no finzinho, e nos abençoa nestas últimas pregações, que realmente aprendamos coisas válidas hoje. Os homens são os mesmos, a humanidade é a mesma, apesar de tantas mudanças, os corações são basicamente os mesmos, os crentes são salvos pelo mesmo Salvador, da mesma forma, então temos muito que aproveitar daqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então tem esse centurião Júlio, que ficou encarregado de levar Paulo a Roma. Era um homem que tinha sob a autoridade dele alguns soldados, e chama a atenção aqui o fato de que ele tratou Paulo com humanidade. O primeiro porto em que eles pararam foi em Sidom, como está escrito aqui, perto de Jerusalém, e Paulo tinha amigos lá. E foi curioso, eu estou achando o som um pouco alto, está reverberando um pouco nos meus ouvidos, eu não sei se para você está muito alto aí também. Se puder dar uma baixadinha, talvez fosse bom. Então, vocês veem aqui
que esse Júlio, que poderia ter tratado Paulo de uma maneira muito dura, era um criminoso. Não estava condenado, mas vamos dizer, no mínimo, um suspeito que estava preso e precisava ser entregue em Roma, então não tinha motivo nenhum para muita consideração da parte de alguém militar encarregado de tomar conta dele, guardá-lo. Mas não foi o caso de Júlio. Vejam aqui, Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Aqui e ali, nós vemos na Bíblia pessoas bondosas, como esse oficial aqui. E Lucas fez questão de registrar isto, mostrando reconhecimento, gratidão, quando a gente pensa em algum descrente, dizer gentio, que é o nome técnico, especialmente um oficial, coisa assim, com crente, judeus, perseguindo, maltratando, como o próprio Paulo fazia antes e tudo, a gente sempre tem isto. Mas é bom lembrar que há exceções. E este aqui é um do qual Paulo fez questão, Lucas, o autor de Atos, fez questão de registrar. Alguns crentes podem até, de tanto ouvir que o mundo é nosso inimigo, o mundo odeia Cristo, e do jeito que odeia Cristo, o mundo odeia a nós também, e fica de tanto ouvir que tudo isso é verdade, mas isso pode causar uma sensação ou uma atitude mental hostil do próprio crente a quem não é, ou alguém que não conhece Jesus Cristo. Diz que é do mundo, considera quase como um inimigo, até mesmo assim, e evita como se não quisesse se contaminar, e espera agressão, uma atitude que não é boa, porque existem pessoas bondosas sem Cristo. Mesmo sem a graça da fé, também são imagem e semelhança de Deus. É uma imagem e semelhança distorcida pelo pecado, como nós todos trazemos desde o nascimento a imagem e semelhança de Deus, mas distorcida, mas está lá. Essa é a base, inclusive, para a dignidade do ser humano, é que ele carrega essa imagem e semelhança de Deus. Então, há pessoas sem Cristo que trazem no coração uma boa dosagem do amor do Criador. Qualquer tipo de amor que algum tipo de ser humano exerça com algum tipo de situação de pessoa, aquele amor veio de Deus. É um amor legítimo. Um amor que não vai ser canalizado pela falta de Cristo, não vai ser canalizado para o trabalho de Deus, não vai ser considerado como um feito, uma obra de alguém que é da família de Deus, que vai receber seus galardões por isso. Não, não vai. Infelizmente, não vai. Mas isso não significa que aquele amor... ele é crente? Não, então o amor dele é falso. Ele é crente? Não, então o amor dele é falso. Não, não. Não se pode falar assim. Então é bom nós, ao mesmo tempo que não vamos ser ingênuos com o mundo, ou com as pessoas do mundo, e nem nos misturarmos com ela no sentido de comunhão e de arriscar uma contaminação, sim, devemos ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo não a ponto de nos isolarmos de uma maneira tal que podemos até considerá-los alguém que a gente não quer nem chegar perto. Como é que nós vamos evangelizá-los? Como é que nós vamos conquistá-los para Cristo, né, se não chegarmos perto deles? E muitos tratam bem os crentes, e se dão bem com eles, não são inimigos. Vamos ter sabedoria para enxergar essas coisas e agir de uma maneira
correta, de uma maneira equilibrada, graças a Deus pelos muitos Júlios que existem nesse mundo e que tratam os outros com amor, são filantropos no sentido exato da palavra, né? Filantropos. Filo é de amor e antropos de homem, amor aos homens. Essa é a origem da palavra filantropo ou filantropia, que ama as pessoas. Então fica aí recordado o nome desse Júlio e o fato de ele ter tratado muito bem o apóstolo Paulo. 4-12. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Aos detalhes. Embora a gente não entenda muita coisa. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, cheio de nomes e de lugares. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, olha aí, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Mudaram de navio aqui. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fonte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, isso aqui é só uma referência ao dia da expiação comemorado lá em Jerusalém. Lucas colocou isso apenas para uma referência aí cronológica. Passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Detalhes técnicos à parte, a situação logo tornou-se crítica na continuidade da viagem e agora neste novo navio que eles pegaram. Então, começaram a jogar fora a parte da carga do navio e depois parte do próprio navio. Foram desarmando pouco a pouco, obviamente começando com as partes que menos iriam fazer falta, mas foram jogando o próprio navio, desmontando e jogando fora. De repente, Paulo se levanta no meio do grupo. Lá na frente nós vamos ver que era um grupo até grande, 276 pessoas. Lucas nos diz lá no versículo 47, quando chegarmos lá, 37. Você vê, a última vez que Paulo falara em público foi se defendendo perante um rei, um governador e várias autoridades reunidos que estavam ali em grande pompa, como nós vimos. Agora ele está diante de um grupo de prisioneiros, marinheiros, soldados, de olhos arregalados, apavorados, vendo a morte de frente. E Paulo mostra muita segurança e que é o líder natural do grupo. Ele assumiu a liderança, preso do jeito que estava. Uma mudança total de plateia, de pessoas para as quais ele iria se dirigir. Nós não sabemos se, quando Paulo disse aqui, eu já adiantei um pouco, fui lá depois do versículo 13, mas até o versículo 12, é que Paulo alerta que a viagem estava ficando perigosa e poderia haver um dano físico, talvez até humano, caso eles continuassem. Vamos dar uma pequena marcha ré aqui. Então, Paulo, de fato, falou para os encarregados, os chefes, não do grupo inteiro, eu me adiantei um pouco, mas ele sugeriu que tomassem alguma providência. Não é clara a providência, talvez ficar onde eles estavam, ou na cidade mais perto, mas eles queriam para outra, como vocês viram.
Seja como for, não sabemos se esse palpite de Paulo foi apenas com base na experiência, que ele já tinha enfrentado naufrágios antes disto, ou se ele falou como um profeta já, como ele vai falar daqui a pouco. Não sabemos. O fato é que se cumpriu o que ele previra em termos, até aqui, em termos de perda de danos, mas não de pessoas humanas, que isso ia já mudar. Então, seja como for, não atenderam Paulo. O centurião, que era o responsável por ele, não atendeu, o comandante não atendeu, parece que o dono do navio estava lá também, não atendeu, pelos nomes técnicos que tem lá no grego. Os estudiosos acham que esses 3 aqui mandavam na viagem. O fato é que eles não atenderam Paulo e seguiram viagem. Agora que vai começar a parte realmente mais forte, até o versículo 22, que eu já li, inclusive. E Paulo, então, fala para eles de uma maneira muito interessante. Ele passa a levantar o ânimo de todos. Quando ele diz aqui, nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Lição nós temos para nós. É porque Paulo aqui, eu quero aproveitar que ele disse aqui no versículo, quando ele disse que não, ele falou que eles não ouviram o que ele tinha dito, 3:22, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, mas eu não li até aqui. Eu li só até o 12. Ok, tudo bem. É isso mesmo. Então vamos continuar do 13 em diante, porque eu li até o 12 e comentei alguma coisa já do 13 em diante. Então, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha aqui nos fomos deixando, cessamos, as sessões conhecidas como nós, em que o que estava escrevendo estava presente lá, Lucas. Então Lucas estava nessa viagem. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então, aqui chegou a parte que começaram a se dispor do próprio navio. Paulo se levanta, agora sim se põe na frente do grupo inteiro, não mais só conversando com os líderes da viagem, sugerindo que eles não continuassem. Ele deu sugestão, não aceitaram, continuaram. Como se diz, o tempo fechou, literalmente muito mais do que fechou, ficou perigosíssimo, ele já enfrentando a possibilidade de um naufrágio. Então Paulo aqui, como eu disse, se dirige à plateia e passa imediatamente a levantar o ânimo de todos e garante
Antes ele tinha dito que poderia haver perda de danos de coisas e de gente, de pessoas. Agora ele muda um pouco. Nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Antes de tudo, uma lição aqui é que todo mundo já passou pela experiência de avisar uma coisa para o irmãozinho, né? Não pega nisso que esse negócio vai te morder, esse bicho. Ou então esse negócio está quente. Aí o irmãozinho pega, chora. Eu te disse, bem feito, bem feito. Eu te disse que ia doer, coisa assim. Todos nós já passamos por isso dos dois lados, eu acho. E o ser humano, quando cresce, os adultos, continuam com a mesma mania. Não de uma maneira assim tão infantil, mas gostam muito de lançar no rosto, é a expressão que nós temos. Lança no rosto. Está aí, eu não disse. E tudo. Paulo poderia ter feito isso de uma maneira muito forte. E ele fez de maneira muito elegante. Não sei se vocês perceberam aqui. Ele disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Seja como for, ele faz de uma maneira leve, talvez para caracterizar a imprudência dos chefes da viagem, registrar uma lição, mas o mais importante é que no mesmo minuto ele anima e encoraja. Isso que ele fez. O que fica guardado aqui não é a repreensão que ele deu nos chefes que não o atenderam, mas no ânimo que ele jogou sobre todos. Muito bonito. Agora, com que base Paulo poderia afirmar que nenhum se perderia? Antes, no começo da crise, ele disse, vai ter danos aqui, materiais e até talvez de gente. Depois ele afirma com toda segurança, o navio vai se perder. Esse está destinado a naufragar mesmo, mas não vai morrer É muita ousadia. 276 pessoas diante dele, 275 mais ele, né? E ele ter a ousadia de dizer, não vai se perder Era extremamente comum naufrágios de navios, percentual altíssimo de viagens que davam em naufrágio, muito normal, vários morrerem, outros se salvarem, mas não se perder De onde Paulo tirou isso? Eu parei no 22 de propósito. Porque está no meio da conversa dele, no meio das palavras dele para o grupo reunido ali. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo o que o anjo falou. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aqui está a explicação da segurança e da total ousadia de Paulo em falar daquela forma. Ele não disse se foi uma aparência física, se foi numa visão, se foi num sonho, não sabemos. Mas um anjo apareceu a ele e falou tudo isso. Um anjo de Deus. De que Deus? Ali, com 270 e tantas pessoas, deviam ter 1000 deuses. Cada um com 3, 4 deuses falsos. Ídolos, muitos, todos, praticamente todos, pagãos. Então era naturalíssimo que o Deus de um era o Deus do outro, podia ser do outro, e tinha vários deuses adorados de uma maneira completamente diferentemente um do outro, e sem nenhum tipo de compromisso com a verdade. Todos eram deuses falsos, obviamente. Então, para Paulo dizer
o anjo de Deus apareceu para mim e falou, se ele não identificar esse Deus, pelo menos a relação dele, Paulo, com esse Deus, não ia dizer muita coisa, não. Mas aí Paulo faz algo espetacular. Como ele define o Deus a quem o anjo pertencia. Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Foi esse anjo, ele define o anjo e define o anjo com relação a Deus e define a relação de Deus com ele, Paulo. Ou, ao contrário, a relação de Paulo com esse Deus a quem pertencia o anjo que foi. Já dando aqui a entender que esse Deus que mandou um anjo e dizendo coisas fortíssimas e que ia contra a natureza das coisas ali, no sentido de não se perder nenhum no naufrágio de quase 300 pessoas, isso está furado, isso está errado, não tem sentido. Mas então é muita ousadia deste anjo dizer isso. Esse anjo veio de um Deus aí, e esse Deus era o Deus de Paulo. Antes de se identificar como servo deste Deus, Paulo se identifica como alguém que pertencia a esse Deus. Não sei se vocês notaram isto. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Não é quem eu sirvo. O a quem eu sirvo veio depois, secundariamente. O primeiro ponto da identificação de Paulo com relação a esse Deus é que Paulo era propriedade deste Deus. Uma linguagem muito bem compreendida numa época da escravidão. Os escravos eram propriedade dos amos, dos seus donos. O trabalho do escravo não era remunerado, ele não passava nem na cabeça de um dono de escravo. Pagar pelo trabalho de alguém que é dele, propriedade pessoal dele. Ninguém se remunera um carro, ninguém se remunera um animal, um cavalo que a nós pertence. Tem sido, é meu. Esse era na época era o pensamento. Havia um trabalho remunerado, a gente vê às vezes o nome lá, jornaleiro. Não era que se vendia jornal, não. Esse jornaleiro vem de jornada. Então, o jornaleiro era alguém que se alugava para um trabalho. Como hoje, alguém chega e eu quero trabalhar com você na diária. Jornaleiro era o diarista. Pronto, mesma coisa, na época. Tinha isso. Alguém não escravo trabalhava normalmente por dinheiro. Como hoje se faz, como normalmente se faz. Mas não o escravo. Esse aí não. Então, ao dizer que pertencia a Deus, e logo depois que o servia, Paulo estava se identificando como escravo desse Deus. Propriedade deste Deus. E como consequência natural, trabalhava para esse Deus, como todo escravo, trabalhava para o seu amo e servia o seu dono. Então, naquela época, os pagãos adoravam a Deus, aos deuses, muitos por medo, outros por interesse próprio para agradá-los e conseguir coisas dele, serem beneficiados, e alguns outros motivos poderia haver aí, mas não porque achavam que pertenciam a esse Deus. Essa noção era nova, completamente nova. Não sei nem o quanto eles alcançaram isto. Talvez os mais inteligentes, os mais cultos, os mais entendidos, os mais religiosos, os mais sensíveis espiritualmente, não sei. Mas o fato é que na época não se tinha a ideia de que se pertencia
a Deus, mas Paulo pertencia. Uma das modificações internas mais profundas que ocorrem na conversão de alguém é a noção de que a pessoa agora pertence a Cristo. Não apenas acredita nele, não apenas quer adorar Jesus Cristo, não apenas quer agradar a Jesus Cristo, não apenas quer servir a Jesus Cristo, mas é propriedade particular dele. Não sei você, eu antes da minha conversão não tinha a menor noção, sentido de propriedade, eu ser propriedade de Deus, podia até admitir a existência de Deus, um Deus criador, de uma maneira um pouco vaga, sim, mas que eu posso até ter sido criado por ele, eu não me lembro os detalhes da minha teologia da época, ainda bem que eu não me lembro, né? Mas eu posso afirmar que a ideia de propriedade, não sou propriedade de ninguém, nem de meu pai, nem de minha mãe, não sou propriedade dele. Bem quando eu era novinho lá, criança, podia até ser considerado mais ou menos assim, o pai tem a obrigação de cuidar, criar e tal, mas não é propriedade, não declara nem pôr de renda, 3 filhos, cuidar de tal, é outra coisa. E depois os filhos crescem e batem asas, não tem nada de propriedade, nada. Não tinha essa noção. Mas quando nós nos convertemos, e vocês devem se lembrar disso, no caso de vocês, fica totalmente para trás a velha ideia de que a pessoa é dona de si mesma. Acabou. Então, partindo desse ponto, observe que agora eu sou propriedade de Cristo, o serviço a Ele se torna mera consequência. Consequência. O escravo nunca ia pensar noutra coisa que não fosse servir ao seu dono. É natural, se não fosse, inclusive, vocês sabem o que esperava. Castigo, tudo mais. Que não acontece com o nosso dono, claro, mas eu estou apenas me limitando no aspecto de que para alguém que é propriedade de outro, não há outro pensamento que não, lógico, que não seja servir ao meu dono, a quem eu pertenço. A parte de, como eu disse, de ter prazer em fazer isso, de gostar de fazer isso, de querer agradar ao meu querido Salvador, claro, mas tirando tudo isso de uma maneira bem fria e lógica, quando o crente se converte e entende esta questão de propriedade, como Paulo colocou aqui, fica só uma consequência, o serviço a Cristo. Não deveria ter nem sentido o pastor precisar de vez em quando, né? Olha o serviço a Cristo, irmão, irmã, não se esqueça, eu sei que você trabalha muito para ganhar o pão da sua casa, com o sol do seu rosto, ok, é isso mesmo, sua profissão, suas obrigações e tal, família, filhos, mas olha o serviço, Acho que todo pastor, pelo menos os que são de fato, se preocupa em estar lembrando aos irmãos. A rigor, não precisaria ser necessário isso não. Pastor, o senhor está me sugerindo beber água? Eu preciso de água. O senhor está me sugerindo comer todo dia? Se não comer, eu morro. O senhor está perdendo tempo. Não esqueça de comer hoje. Então, poderia ser tão sem sentido quanto uma admoestação dessa. Precisa servir a Cristo, pastor. O senhor está pensando que eu não entendi a salvação? O senhor está pensando que eu não entendi a minha posição com relação a Cristo? Que eu sou dele, propriedade dele, e que me convém, é necessário, é importante, eu querendo ou não servi-lo, eu sei disso. Então, talvez o pastor poderia até, em vez de dizer, sirva a Cristo, meu irmão, era dizer assim,
Procure ter mais gozo ao servir a Cristo. Busque o Espírito Santo de Deus. Peça que Ele derrame no seu coração mais prazer em servir a Cristo. Até que seria mais fino uma demonstração dessa. Mas dizer, sirva a Cristo, é quase grosseiro. Grosseiro nesse sentido. Mas, desculpem, mas eu vou continuar dizendo, grosseiro ou não, sirvam a Cristo, porque eu acho que muitas vezes nós perdemos esta noção. Não é que nós não sabemos isto. Sabemos sim, mas o dia a dia, as coisas, os cuidados desta vida, as obrigações que nós temos, as saúdes necessitadas e tantas coisas nos atropelam, que acaba perdendo um pouco essa noção da importância de você servir a Cristo. Se alguém está aqui hoje, que não é crente no Senhor Jesus Cristo, você não tem noção do que é agradável e gostoso ser servo, escravo, dê o nome que você queira, a um Senhor deste. Aliás, a gente pensa em senhor de escravos sempre como alguém com um chicote na mão, malvado, flagelando o pobre dos escravos e tal. Não era sempre assim, não. Havia escravos, havia donos bons, misericordiosos com seus escravos. Alguns escravos, inclusive, adquiriram a condição de se libertar e não queriam, porque não tinham para onde ir e se sentiam seguros debaixo da proteção daquele amo, daquele dono. Havia isso também. Então, quando o crente diz que é escravo de Cristo, é no sentido radical de propriedade absoluta e você tem um pouquinho de honra ou de dignidade, então ele vai ter, sim, uma disposição de dizer, estou às tuas ordens, faz de mim o que tu quiseres, quero te servir da maneira como tu queiras que eu te sirva, estou pronto. Esse é o crente fiel, não é que os outros não sejam crentes, mas esse é o crente que realmente está entendendo isto tudo. Então, voltando a alguém que não tem Cristo, você não pode imaginar a alegria de servir a um Senhor tão bondoso e de se sentir protegido por Ele, de ser abençoado, mimado por Ele. É tão mimado que às vezes ele tem que dar umas palmadinhas, mas faz parte, aí ele está agindo já como pai, e ele tem muitos papéis em relação à nossa vida, metaforicamente, a Bíblia usa uma linguagem muito variada disso, mas é maravilhoso ser propriedade do Senhor Jesus Cristo, propriedade de Deus. O anjo diz a Paulo duas coisas. É preciso que compareças perante César, ou seja, tu não vais morrer. E não me pergunte você, porque tem gente tão polêmico, que antigamente eu me perturbava mais com esse tipo de gente, mas hoje não perco um minuto. Quer dizer que, se Paulo pegasse um 38, bufo, ele não ia morrer? Porque o anjo garantiu, Deus garantiu, através do anjo, que Paulo iria estar diante de César. Então, Paulo era imortal até lá, num certo sentido, sim. E não precisa apelar para Paulo. Você é imortal aqui nesta vida. Não estou falando nem imortalidade da alma e tal. Não. Você é imortal. Você é fisicamente imorrível. Gostaram da palavra? Você é imorrível. Você, eu, enquanto não chegar o dia, a hora, o momento que Deus determinou. Você vai testar isso com 38 no ouvido, cuidado que pode ser exatamente aquele momento que Deus determinou, e lá vai você. Claro, mas o fato é que Paulo é brindado aqui com uma confirmação espetacular do que Jesus já tinha dito. O anjo apenas confirma o que Jesus já havia dito para ele, com um detalhe. Agora o anjo fala César. Cristo tinha falado Roma, cidade, obviamente, de César. Mas
Agora o anjo diz César. Não é 100% seguro que a promessa aqui ele estaria diante da pessoa de César. Podia ser os representantes de César, o governo de César, as autoridades de César. Mas alguns acham que era César mesmo, o próprio, pessoalmente. Não temos como saber. Seja como for, é forte. O fato de ser César aqui poderia ser a própria pessoa mesmo, que na época era alguém muito bondoso, chamado Nero, o imperador da época. Um homem perverso, depravado, completamente maligno. Aí fico pensando, aquele navio prestes a naufragar, e o que Paulo estava sentindo, preso, quase naufragando, e ele agora pegou ânimo de novo, uma reconfirmação do que Cristo tinha dito. Não precisava, né, a reconfirmação, mas você é ser humano, fraco como eu sou também, a gente fica desanimado muitas vezes e precisamos de uma injeção grande, muito grande de ânimo, e sempre a ideia, será que eu entendi o que Jesus disse? Será que faz parte do plano dele que eu nem chegue lá? Eu fui para lá, mas não cheguei. Aí começa a vir motivos até razoáveis para encontrar uma explicação. Acho que todos nós já passamos por esse tipo de situação. Seja como for, aí chega e diz, Paulo, você vai estar diante de César. Mesmo que não fosse o próprio, mas era alguém muito grande, para poder ser chamado de, como se fosse, metaforicamente, César, em Roma. Então, Paulo viu aqui a importância do testemunho dele, do trabalho dele, do serviço dele a Cristo. Voltou a ver, ou ficou com isso super reforçado. Deus queria utilizá-lo para a glória dele, Deus. Nenhum salvo é insignificante ou inútil perante Deus. Você, meu irmão, minha irmã, está sentindo desanimado, menor dos crentes, abandonado por alguma coisa, afligido por algum mal, cercado por todo tipo de raios e tempestades, achando-se inútil, completamente inútil. Para que eu sirvo? Por que eu ainda estou vivo? Não pense assim. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nunca iria derramar o seu sangue preciosíssimo por alguém que ele não pretendia utilizar de alguma forma para a glória dele. Então, se você é crente, significa que o sangue de Jesus Cristo foi derramado por você. O tipo da coisa sem sentido é um crente com complexo de inutilidade. Arranje outro complexo. Quer dizer, arranje não, mas esse não tem sentido. Esse não tem sentido. Um crente se achar inútil e viver com esse complexo de não serve para nada, quando dá vontade de dizer de novo, arranje outro. Ou seja, você pode achar outros tipos de problemas com você. Nós somos cheios de problemas mesmo. Algum tipo de situação você pode corrigir ou querer corrigir. Mas tire essa história da cabeça de que você é um inútil. Mesmo que você esteja em cima de uma cama meses, até morrer. Não é inútil. Pois explique, pastor, a utilidade. Eu poderia explicar até certo ponto. Falar para as pessoas que vão visitá-lo e orar. Sim, mas se ele está em coma, começa a complicar. E eu não saberia responder. Me fale da utilidade de um crente, 6 meses em coma, em cima de uma cama. É útil. É. Porque se a gente disser que não é, nós estamos fazendo o quê com os planos de Deus para aquela pessoa? E com o amor de Deus para aquela pessoa, e o amor de Deus por Ele próprio, querendo se glorificar.
A forma, eu não sei. Pode ser que os parentes daquela pessoa, utilizando aquela oportunidade daquele parente estar em coma, mas outras pessoas chegam lá e falam para os presentes, levam pessoas a Cristo e falam do testemunho daquele que está morrendo. Eu não sei. Vocês duvidam que Deus pode arrancar glórias para Cristo de um moribundo crente? Longamente fora de si? Não. E não precisa entender isso. Como estou acabando de dizer, nós não entendemos isso completamente, nem somos capazes de explicar detalhadamente. Mas é crer nisto. Somos úteis. Paulo, é preciso, a palavra aqui é essa, é preciso que compareças perante César. É preciso, por quê? Porque cargas d'água, como se diz. Porque Deus quer assim. Você está nos planos de Deus. Meu irmão, não precisa ser um Paulo para poder afirmar que está nos planos de Deus. Segunda coisa que o anjo diz a Paulo: Deus pouparia todos os outros passageiros do navio. Essa parte é muito gostosa. Aos olhos de Deus, não é só que ele iria poupar Paulo de morrer. Paulo, eu vou lhe poupar de morrer porque eu quero que você vá a Roma. Ok. E resolvi poupar os outros também, porque eu quis. Não. Não é isso que está escrito, não. O que está escrito é que os outros seriam preservados vivos em consideração a Paulo, por causa de Paulo. Está escrito. 24. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Te deu. É muito curioso isto. Gente, quando a gente dá alguma coisa para outro, é um presente. É um presente, é dado. Então, de uma maneira que só Deus poderia fazer, como dono das almas, e dos espíritos, e dos corpos, dono de tudo, chegar e dizer: eu te dou 275 vidas, eu te dou. Mas quem está falando? É ele mesmo, é o próprio, é o dono das vidas tudinho. Pois eu te dou de presente para ti. Porque graciosamente te deu, pela graça dele. Duas observações sobre a graça de Deus eu queria fazer antes de encerrar. Graça de Deus sobre Paulo. A situação de Paulo para frente. Ele estava indo preso para Roma, onde seria julgado pelo próprio imperador, ou por um tribunal dele, como já comentei. Tudo muito incerto. Para trás, 2 anos preso, 5 vezes tendo de defender a sua situação, falsamente acusado, alvo de planos de morte, acorrentado perante o rei Agripa, muito humilhante. Quer que eu pegue? Obrigado, Roberto. Só humilhação para Paulo nos últimos 2 anos, e pelo que viria para frente também. Aí, pá! Deus resolve dar um presente para Paulo que não é uma capa, não é uma bota. É um presente absolutamente único, que ninguém, nenhum ser humano da face da terra poderia dar para outro: a vida de outros. Que a vida pertence a Deus, ninguém pode dar, ele podia dar. Imagine Paulo olhando para centenas de pessoas e pensar: eles não estão mortos por minha causa. Eu não sei o que Deus viu em mim,
Aí entra a parte que a gente se sente pequeno diante de Deus, se sente abobalhado diante de Deus, sem palavras para expressar nossa gratidão a Deus. Como é que Deus faz isso comigo? O que eu fiz? Não, Paulo, nem procure. Nem procure. Sabe por quê? Por causa das palavrinhas lá. Pela graça de Deus. Está explicado aqui. Pela graça. Não é porque tu mereceste alguma coisa. Não. Mas tu tem se disposto de tal forma a Deus, enfrentado coisas por Deus, e que Deus resolveu, pela graça dele, gratuitamente, te dar essas vidas. Você não vai ter o desgosto de ver um companheiro de viagem, pode ser outro preso, pode ser um soldado ou um marinheiro daquele, você não vai ver um morto, porque eles estão vivos por sua causa. Eu li esse pensamento do grande teólogo e estudioso bíblico britânico F.F. Bruce, que tem vários comentários excelentes, e disse mais ou menos assim: o mundo nunca saberá quantas vidas já foram poupadas por causa de pessoas fiéis a Deus. Quantas vezes Deus já fez isso? Quantas vezes Deus já poupou vidas por causa de crentes fiéis, pela graça dele? E dá assim uma coisa boa, né? Imaginar, será que Deus olhou e disse, eu vou te dar uma vida, 2, não sei, não avisou. Mas é algo empolgante pensar nisso. E eu gosto de ver detalhes, como vocês sabem, nas coisas da Bíblia, e essa é uma que talvez 90% das pessoas passem por cima. Não morreu ninguém, nem Paulo, nem os outros, toca para frente. Mas espera, um presentão desse, de Deus, para um servo que estava na pior, junto com eles, naufragando também. Não, espetacular. Deus sabe a hora e a maneira de agradar os seus filhos, especialmente em dificuldades. Deus é muito criativo e usa coisas inusitadas para alegrar o nosso coração. É óbvio que o coração de Paulo ficou orgulhoso, vaidoso, no bom sentido, satisfeito, honrado em Deus poupar 275 vidas por causa dele, Paulo. Deus sabe a forma de agradar a cada um, de dar alegria a cada um de nós. Você já deve conhecer isto. E aproveite coisas, às vezes pequenas, às vezes grandes, às vezes sutis, às vezes não sutis, mas que você sabe. O Espírito Santo lhe diz que aquilo ali é presente de Deus para você. É pela graça de Deus que Ele deu. Mas eu não mereço isso. É verdade. Está certo. Mas é mais mesmo. Pode ficar assim, mais, a vida todinha, porque a nossa adoração a Deus vai ser essa. Digno é Deus de receber toda a honra, glória, louvor, digno é Deus, digno é o Cordeiro, não é isso? A gente vê em Apocalipse, digno, falando isso, digno o Senhor, que não teve começo nem fim, e falando nele, e glorificando a Ele. E não precisa muita teologia para isso não, gente. É só glorificar e adorar a Deus. Todo crente poderia se entregar a um exercício de adoração espetacular com esse tipo de situação, coisa que acontece na sua vida e que o crente olha e diz, eita, essa veio de Deus. Está gostoso isso aqui. Eu não pensei que eu ia ter uma alegria hoje, nesse contexto que eu estou. Tão pequeno isso, um passarinho na janela, eu não sei, alguma coisa, mas que me deu uma alegria tão grande, essa veio de Deus. E deve ter vindo mesmo. Então, finalmente, a graça de Deus sobre os passageiros do navio, né? Sobre Paulo e sobre os passageiros. Deus deixou-os com vida e anunciou isso claramente. Paulo disse, olha, vocês não vão morrer não. Por quê? Porque veio um anjo de Deus e disse que nenhum vai se perder e que eu vou ser
vou lá perante César, e Deus me deu a vida de vocês. Não vai morrer nenhum aqui. Por tua causa. Alguém pode ter perguntado lá, um mais, tipo Pedro, né? Não sei. E por tua causa nós vamos ser salvos. Vamos. Que momento de Paulo utilizar, e bem que deve ter utilizado, né? Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando em não morrer nesse naufrágio. Hoje ou amanhã estamos aqui ruins. Aproveite esta sobrevida que Deus está lhe dando. Mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, mais 30 anos. Eu não sei, meu amigo. Mas aproveite esta oportunidade que Deus está lhe dando. Fale isso às pessoas. Tudo bem, não precisa dizer assim, olha, Deus me deu a sua vida e você não vai morrer amanhã por isso. Não, não vai ser esse caso, claro, mas de uma maneira muito análoga, né? Amigo, você está vivo. Até hoje. Tem quantos anos? 30, tenho 40 e tanto, tenho 70 e tanto. E que Deus está lhe dando já um bocado de tempo. Aproveite a sua vida. Ah, mas sou um menino, só tenho 12 anos de idade. Você quer ver a quantidade de meninos mortos? Você quer ver uma relação oficial do governo de crianças que morreram com menos de 12, a sua idade? Então você agradeça, jovenzinho de 12, pelos 12 que você já tem. O que você tem feito para se voltar diante deste Deus? Próxima semana, se Deus quiser, vamos falar do naufrágio de Paulo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor para conosco, teu carinho, teu cuidado. Obrigado pelas verdades aqui contidas, como te pedi no começo, que eu pudesse expô-las, como fiz, e que teu Espírito carregue cada uma dessas lições para dentro dos corações e as aplique conforme cada necessidade. Muito obrigado por tanta coisa que tu fizeste na vida deste homem, Paulo, incluindo sofrimentos e alegrias, tristezas, lágrimas e sorrisos, tanta coisa junta, mas sempre com muita graça, sempre muito amor, sempre muito cuidado. E sempre valorizando que ela estava alguém que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi uma negociação. Obrigado que cada um de nós, crentes, é teu, por negociação, por compra. O sangue de Cristo nos comprou. Somos dele e como propriedades temos a obrigação de servi-lo. E como salvos e alvos de muito amor, devemos ter muito prazer, muito gozo, muita alegria pelo privilégio de servir o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.